Boa noite, tudo bem? A gente vai apresentar o trabalho agora de modelagem com relação ao filtro passa-baixa, cuja topologia é Silent Key. Os integrantes desse grupo sou eu, Nathan Stabile Ferreira, Nicolas Guerra Cabral, Túlio Fonseca Pires. E o sumário, ou seja, a metodologia que a gente adotou, é primeiramente a introdução, função de transferência, espaços de estado e a validação. Introdução. O filtro passa-baixa, basicamente, tem a seguinte característica. A primeira é basicamente deixar baixas frequências passarem e também atenuar o sinal acima das frequências, ou seja, na frequência de corte. O filtro de segunda ordem tem a característica também de ter uma atenuação mais intensa e também atenuar em 40 decibéis a cada década, após a frequência de corte. Essa é a nossa topologia Silent Key, cuja o circuito está mostrado na figura. Dito isso, a gente implementou também esse circuito no protoboard com finalidade educativa e acadêmica e também analisou o sinal no osciloscópio. Como a gente pode ver na primeira figura, basicamente, a gente vê uma só, na verdade. É uma curva. Isso quer dizer o que para a gente? Basicamente, o nosso ganho é unitário, porque ainda no diagrama de Bode, como a gente vai ver posteriormente, a frequência de corte não foi atingida. Ou seja, o sinal de entrada é o mesmo da saída. Por isso, nós podemos apenas ver uma curva, mas na verdade, a curva de saída ela está sobreposta da de entrada. Por isso que a gente consegue ver desse jeito. Já na figura à direita, a gente está vendo duas curvas. Uma de entrada e uma de saída. A de azul é de saída, mas como a gente consegue notar, a curva de saída ela é menor, ou seja, ela está atenuada da curva de entrada, justamente pelo fato de ter passado da frequência de corte, ou seja, atenuou em 40 decibéis. Bom, eu sou o Túlio, agora eu vou falar um pouco sobre a função de transferência. Antes de começar a função de transferência, a gente vai fazer algumas considerações que vai facilitar na nossa manipulação em relação a como chegar na função de transferência. Primeiro, a gente vai considerar que o nosso amplificador está operando com ganho unitário como um buffer. Então a gente já vai trabalhar no domínio de Laplace e vamos considerar que a tensão no nosso ponto X vai ser igual à tensão de saída do nosso amplificador operacional e que não há corrente de entrada. Então aqui não vai passar corrente, então a corrente no resistor 2 vai ser igual à corrente no capacitor 2. Dado isso, a gente vai fazer que a gente sabe que a tensão no nosso ponto Y menos a tensão no nosso ponto X, que no caso é igual a nossa tensão de saída, dividido pela resistência 2, é igual a tensão no ponto X, que é a mesma do nosso Vout, dividido por 1 sobre CS2, né, já no domínio de Laplace. Com isso temos que o nosso VY, a tensão no nosso ponto Y, é igual a Vout SC2R2 mais 1, isolando VY nessa equação. Agora, calculando a corrente no capacitor 1, a gente sabe que a tensão no nosso ponto VY dividido menos a tensão de saída, dividido pela impedância do nosso capacitor 1, vai ser igual a corrente no nosso capacitor 1. E substituindo os valores de VY que a gente achou anteriormente nessa equação, a gente vai ter que a corrente no capacitor 1 vai ser Vout, que multiplica S quadrado, C1, C2, R2. Agora, a corrente no resistor 1 vai ser Vin, né, que é a nossa tensão de entrada, menos a tensão VY, que é a tensão nesse ponto aqui que a gente achou anteriormente. E substituindo nessa equação, a gente vai ter que a corrente no resistor 1 vai ser Vin menos Vout,
que multiplica SC2R2 mais 1, dividido por R1. Agora a corrente no resistor 2, a gente sabe que vai ser o ponto de tensão, o valor de tensão no ponto Y menos o valor de tensão no ponto X, dividido pela resistência 2. Substituindo pelos valores que a gente achou anteriormente de VY, a gente vai ter que vai ser essa equação. Então o Vout a gente pode passar para dentro aqui multiplicando e ficar Vout que multiplica menos 1. Aí menos 1 com mais 1 vai cortar, o R2 com R2 vai cortar e vai ficar Vout SC2. Com isso a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó Y, que a gente sabe que o somatório das correntes que chegam são igual ao somatório das correntes que saem. Então a gente vai considerar que IR1 é igual a IC1 mais IR2. Substituindo pelos valores que a gente acabou de encontrar, a gente vai ter essa equação aqui. Eu vou passar o R1 multiplicando para dentro de cada um dos termos aqui. O R1 veio para cá e veio para cá. E aqui eu vou passar o Vout, que está subtraindo desse lado, vou passar somando do lado oposto. Com isso a gente vai ter uma equação que só tem Vin e Vout, que varia no tempo. O resto são a variável S, né, do domínio Laplace, e os valores de capacitor e resistência. Então agora eu consigo agrupar isso aqui, todos os Vouts eu posso colocar, como é um fator comum em todos os termos, eu posso fazer um somatório só que multiplica Vout. Então eu vou ter essa equação que vai ser Vin é igual Vout que multiplica S quadrado, C1, C2, R1, R2, mais SC2, R1, mais SC2, R2, mais 1. E se eu passar o Vout para cá dividindo, a gente vai ter o inverso, né, da nossa função de transferência. Então, como a gente quer Vout sobre Vin e não Vin sobre Vout, eu vou passar o Vout para cá e vou inverter ambos os lados da equação. Então vai ficar Vout sobre Vin, vai ser 1 sobre esses fatores aqui. Então aqui eu já agrupei quais são os fatores que vão multiplicar o S quadrado, que vai ser C1, C2, R1, R2. E aqui os que vão multiplicar o S, que vai ser C2, R1, mais C2, R2, que multiplica S, mais 1. E é isso a função de transferência. Irei falar agora sobre o espaço de estados. Antes de começarmos nosso processo para encontrar nossas variáveis de estados, temos que, primeiramente, equacionar algumas equações do nosso sistema. Pela propriedade do Ampeope, temos que Vx é igual a Vout. Essa será a nossa primeira equação. A nossa segunda será que a tensão no capacitor 1 é igual à tensão no ponto X menos a tensão no ponto Y. A nossa terceira será a tensão de entrada menos a tensão no ponto Y é igual a queda de tensão no resistor R1. A nossa quarta equação será a tensão de entrada menos a tensão no ponto Y, será R2 que multiplica o somatório das correntes. Visto que as duas correntes se juntam no ponto Y, então no ramo X e do capacitor, a corrente que passa nesse ramo é o somatório das duas correntes. Na equação 5, temos que a derivada da tensão no capacitor 1 é igual a I2 dividido por C1. E a última equação, temos que a derivada da tensão no capacitor 2 vezes C2 é igual ao somatório das correntes. Começando então o nosso processo, temos que na equação 4, Vy menos Vx igual a I1 mais I2 que multiplica R2, nós isolamos I1 mais I2, passando dividindo o resistor 2. E substituindo a equação 6, achamos que Vy menos Vx dividido por R2 é igual a derivada da queda de tensão do capacitor 2 vezes C2. Isolando, já temos a nossa primeira variável do nosso modelo de estados, que será a derivada da tensão no capacitor 2, que é igual a Vy menos Vx dividido por R2 vezes C2. Para continuarmos, então, precisamos da derivada da tensão no capacitor 1. Pela equação 3, temos que Vy menos Vy é igual a R1 vezes I1. E na equação 2, temos que menos Vy é igual a Vx menos Vc1. Substituindo a equação 2 na equação 3,
temos que VI mais VC1 menos VX é igual a R1 vezes I1. Assim, podemos encontrar I1, que será VI mais VC1 menos VX dividido por R1. Pegamos, então, o nosso valor de I1 encontrado e isolamos na equação 4. Assim, calculamos a corrente I2, que será menos R1 vezes VC1 menos R2 VI menos R2 VC1 mais R2 VX, tudo dividido por R1 R2. Separando os termos para deixar mais organizado, I2 ficou menos VC1, que multiplica R1 mais R2, mais R2, que multiplica menos VI mais VX, tudo dividido por R1 R2. Lembrando que na equação 5, a derivada do capacitor 1 é igual a I2 sobre C1, isolamos I2 e substituímos nessa equação. Isso vai resultar na derivada da tensão do capacitor 1 é igual a menos VC1, que multiplica R1 mais R2, tudo dividido por C1, R1, R2, menos VI dividido por C1, R1, mais VC2 dividido por C1, R1. E lembrando que encontramos a derivada da tensão do capacitor 2, sendo menos VC1 dividido por R2C2, temos então o nosso espaço de estados. Se a nossa variável de estados, a tensão no capacitor 1 e no 2, nós equacionamos. Assim resultou o nosso espaço de estados. A primeira malha das derivadas ficou: derivada da tensão do capacitor 1 é igual a R1 mais R2 dividido por C1, R1, R2, que multiplica VC1, mais 1 sobre R1, C1, que multiplica VC2, menos 1 sobre R1, C1, que multiplica a tensão de entrada. Isso nos deu a derivada da tensão no capacitor 1. Logo, a derivada da tensão no capacitor 2 ficou menos 1 sobre R2, C2, que multiplica VC1, mais 0 VC2, pois não tem influência em VC2, e também nem de VI. Isso nos deu a nossa primeira equação. A nossa saída, então, se resultou no V2. Logo, VC2 no caso. Logo, Vout é igual a VC2. Logo, temos 0 V1 mais V2 estão na nossa saída. E logo também não tem parcela de VI na saída. Por fim, nós temos o tópico da validação, ou seja, justamente para comprovar tudo que a gente falou até agora. Basicamente, à direita eu deixei o código que foi jogado no MATLAB justamente para fins didáticos, se a pessoa que estiver vendo esse vídeo quiser usar ele e plotar justamente esses gráficos que estão à esquerda. Mas, de fato, o que são esses gráficos à esquerda? Em cima a gente tem o gráfico de Bode com relação à magnitude e embaixo a gente tem com relação à de fase. Se a gente for perceber, a gente tem um certo instante que a magnitude ela se permanece em zero. E por que ocorre isso, na verdade? Basicamente, porque existe uma fórmula onde se encontra 20 log do ganho. E o que seria o ganho? Tensão de entrada sobre a tensão de saída. Mas, justamente, até a nossa frequência de corte, a nossa tensão de entrada é a mesma de saída, ou seja, o ganho igual a 1. E se a gente tem o log de 1, a gente tem a função zerada. Por isso, a nossa magnitude é igual a zero. Entretanto, aumentando-se a frequência e atingindo a frequência de corte, a gente consegue ver que a nossa curva ela vai descendo, ou seja, a função de fato, a tensão de fato, ela está sendo atenuada. E por isso que a gente tem essa característica na curva. Dito isso, a gente também tem a nossa curva embaixo, onde a lógica é a mesma antes da frequência de corte. A gente tem uma parte que ela é constante. Quando chega na frequência de corte, a gente percebe que a nossa fase ela é 85,7. E a nossa frequência de corte, calculada justamente pelo MATLAB, é igual a 6,34 vezes 10 à quarta. Dito isso, eu gostaria de agradecer pela atenção
e desejar uma boa noite.